Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. Estamos começando mais uma leitura diária. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer a você pela companhia de todos os dias estarmos aqui meditando na santa palavra do Senhor. Você que é novo em nosso canal, muito obrigado pela sua companhia. Se você recebeu esse vídeo através de um amigo, através das nossas mídias sociais que estamos sempre divulgando, Deus te abençoe. Inscreva-se em nosso canal, fique atento a todas as notificações, ativando aí o sininho e compartilhe também essa informação com outras pessoas para que elas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Estamos nos preparando para a lição de número 2, que estudaremos no próximo domingo. E essa lição tem como tema o avivamento no Antigo Testamento. Falamos aqui ontem, terça, e anteontem, na segunda, que o avivamento ele é precedido pela palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar um tema importantíssimo dentro do contexto do avivamento no Antigo Testamento, que é um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Nesse texto que nós vamos ler, nós vamos estudar sobre essa frase, que é a frase da nossa lição, que diz o seguinte, olha bem o que diz essa frase: a abolição de toda idolatria em Judá. Você vai entender o porquê que o comentarista trouxe essa frase de reflexão quando nós lemos esse texto. Então vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 14, versículos de 1 a 6, está escrito assim: Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra quieta em paz por 10 anos. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de toda a cidade de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. É gostoso quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos aqui esses avivamentos que foram provocados e produzidos pela palavra de Deus. Uma das simbologias do Espírito Santo é o fogo. Nós vemos isso no Novo Testamento. E o fogo tem a ação de purificar. Se a gente pegar metais preciosos como a prata, o ouro, o cobre, e quanto mais fogo chegar nesses materiais, eles vão ficar mais puros. Vai sair toda a impureza, toda a sujeira, ela sai por causa do fogo, por causa da presença do fogo nesses elementos. No Antigo Testamento, o fogo também ele simboliza a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Nós vemos isso em algumas passagens. Por exemplo, Elias diante dos profetas de Baal, naquele altar que ele edificou ao Senhor. Os profetas de Baal clamaram até o meio-dia, quando de repente Elias orou, e numa oração curtíssima, Deus respondeu do céu e enviou fogo, e consumiu o holocausto, a água que estava em redor, e todos sabem do resultado. Foi um avivamento maravilhoso, e foi um tempo de muita resposta de Deus naquele dia ali sobre aquele monte. Bom, esse texto que nós acabamos de ler também fala de uma purificação. Quando Asa ele assume o reinado, assume o trono, o versículo 2 que nós vemos diz que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. Asa foi um rei que obedeceu os mandamentos, obedeceu o mandamento e o estatuto do Senhor, que é produzido pela lei, a lei de Moisés. E um dos quesitos que Asa observou, quando ele achou na lei, ele viu que não se pode adorar Deus além do nosso Deus. Não existe Deus, na verdade não existe Deus, um Deus poderoso, grandioso, glorioso como o nosso Deus. Mas Asa observou que em Jerusalém, em Judá, havia muitos altares, muitos bosques que eram feitos, que eram dedicados a outros deuses. E a primeira atitude desse monarca, a primeira atitude desse homem de Deus foi quebrar aquelas estátuas, limpar a casa, organizar o culto ao Senhor e tirar toda a imagem de escultura, tirar tudo aquilo que não agradava o Senhor, tudo aquilo que tirava o lugar de Deus. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: o avivamento, ele nos reposiciona diante de Deus. Na verdade, Deus precisa ser o centro da nossa vida. Qualquer coisa que estiver no nosso coração, que está tirando o lugar de Deus, a primazia, está tirando o primeiro lugar, não é, de Deus, o nosso coração precisa ser removido.
E só o avivamento precedido pela palavra de Deus tem essa condição de remover aquilo que não agrada a Deus da nossa vida. Então, essa palavra vem num momento muito glorioso, num momento muito oportuno. Por quê? Porque hoje nunca se viu tanta coisa para tirar o lugar de Deus da nossa vida como se vê nos dias atuais. A idolatria, a apostasia, semideuses, homens que se acham deuses, né? A gente vê sempre por aí. Isso atrapalha a manifestação de Deus, isso impede o verdadeiro avivamento. Então, que a palavra de Deus seja pregada como ela é, vivida como ela é, experimentada, mas também saboreada como ela é. E que a palavra de Deus promova essa limpeza através do fogo e tire toda a impureza espiritual da nossa vida. Tire tudo aquilo que não agrada a Deus. Tire toda aquelas encostas, aquelas arestas que separam a glória de Deus de nós seres humanos. Só a palavra de Deus tem esse poder de purificação. E foi isso que aconteceu com esse rei. Asa, quando subiu ao trono, ele descobriu na lei do Senhor o que era certo e o que era errado. O que era certo, ele manteve. E o que era errado, ele julgou para bem longe, destruiu, queimou. Então, queridos, que essa palavra, a palavra de Deus, tenha esse poder na nossa vida hoje, de purificação. Então, concluindo, só a palavra de Deus limpa, transforma, consola, aviva e faz queimar o nosso coração. Portanto, leia a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, fale da palavra de Deus e experimente um avivamento genuíno no seu coração. Foi isso que aconteceu no Antigo Testamento. Amanhã, quinta-feira, se Deus nos permitir, voltaremos com mais uma meditação e falaremos também de um tema glorioso. E eu quero te convidar a estar comigo e estar conosco, estar juntos estudando a palavra de Deus. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, e um forte abraço.